Em mais um episódio da série Discos que Envelheceram Bem, eu trago aqui um álbum que os fãs de metal e até mesmo os fãs do Iron Maiden negligenciam. Seventh Son of a Seventh Son. Presta atenção no que eu vou falar a respeito desse disco e de como esse álbum envelheceu muito bem. O mais sensacional festival de rock da Alemanha vem a São Paulo agora em 2023 para ficar. É o Summer Breeze Open Air, que será uma experiência inédita aqui no Brasil para quem já esteve em festival. Porque além de trazer uma grande variedade de shows de bandas das mais diferentes vertentes do rock, toda a infraestrutura do festival europeu vai ser importada aqui para o Brasil e a expertise, todo o conceito de 25 anos desse festival europeu virá aqui para o Brasil. E vai ser um negócio completamente diferente de tudo que você já viu. Dá uma olhada nesse filme. Summer Breeze Brasil, dias 29 e 30 de abril, no Memorial da América Latina. Garanta já seu ingresso em ticket360.com.br. Blind Guardian, Avantasia, Sepultura, The Winer Dogs, Stratovarius, Accept, Bury Tomorrow, Here, Crisium, Project 46. Homenagem ao maestro André Matos. Palestra com Bruce Dickinson. Saiba mais em summerbreezebrasil.com. Summer Breeze! Então, assim como ocorre tradicionalmente nos festivais europeus, o público aqui no Brasil vai poder aproveitar uma atmosfera única que vai muito além dos shows em si e vai proporcionar uma experiência inesquecível. Não vai ter espaço para monotonia, porque vai ter muita coisa interessante acontecendo ao mesmo tempo, o tempo todo. A banda que você quer assistir vai tocar mais tarde, então você pode visitar feiras geek e de cultura, com tatuagens, você pode experimentar culinárias diferentes, inclusive a tradicional culinária alemã, tudo ao seu dispor. Sem contar a área de descanso, vai ter um monte de merchandising super variado, tanto do festival quanto das bandas. Vai ter sessões de autógrafos com algumas bandas, então vai ter um monte de coisa para você fazer, cara. Eu aposto que você vai sair desse festival já com vontade de ir na edição de 2024. Se você quer saber mais detalhes, basta que você clique aqui embaixo nesse link e você vai se inteirar de tudo, tá bom? Fica aqui a minha dica, imprescindível. Meu amigo e minha amiga, é impressionante como determinados álbuns são, de uma certa forma, negligenciados até mesmo pelos fãs. É o caso de mais um desses discos que eu trago aqui na série aqui do canal, Discos que Envelheceram Muito Bem. Porque o álbum desse vídeo aqui é realmente subestimado, não apenas por quem adora heavy metal, mas também até mesmo por quem é muito fã do Iron Maiden. Seventh Son of a Seventh Son. Cara, esse disco aqui, de uma certa forma, ele apresenta, como é que eu vou dizer, um grau quase criminoso de subestimação, vamos dizer assim, até mesmo, como eu falei, para quem é fã da banda. E é um álbum que, mais uma vez, veio a partir da lavra, vamos dizer assim, lavra, né? Não larva, lavra, da safra solitária do compositor Steve Harris. Eu digo isso por quê, cara? Porque, como você sabe muito bem, esse álbum aqui é um álbum conceitual. E ele surgiu a partir da primeira canção que foi composta para, então, um novo disco do Iron Maiden, foi feita pelo Steve Harris, que é, inclusive, a canção sensacional chamada The Clairvoyant. E, a partir dessa canção, surgiu a gigantesca faixa título, que é uma canção também sensacional, espetacular. Então, a partir dessas duas músicas é que o álbum inteiro tomou forma. E vou falar uma coisa para você, meu amigo e minha amiga, que forma? Porque as duas canções que eu citei, elas soam fenomenais ainda hoje. A The Clairvoyant, ela, logo na introdução, ela tem uma
como é que eu vou dizer, uma simbiose quase perfeita entre o baixo do Steve Harris, o baixo isolado, com os riffs épicos das guitarras do Dave Murray e do Adrian Smith. E essa simbiose ainda causa arrepio mesmo nos dias de hoje. E a condução rítmica do Nico McBrain, alternando 4 levadas diferentes ao longo da música, é algo absolutamente diferenciado. Eu lembro que na época em que esse álbum saiu, essas características causaram um pouco de estranheza nas pessoas, em mim mesmo, tá? Mas hoje, esse tipo de coisa faz total sentido quando você pensa no arranjo como um todo, você tá entendendo? Inclusive marcando cada parte, né? A introdução, as estrofes, o refrão e os solos. Então cada uma dessas partes tem uma caracterização rítmica diferente e muito interessante. E aí você tem a faixa título, que é uma faixa épica, tem quase 10 minutos de duração, e é uma das composições mais épicas e complexas que a banda fez até hoje. A introdução dessa música e algumas partes entre os solos, que são magníficos, diga-se de passagem, tem uma vibe egípcia, que impressiona até hoje. Eu até, inclusive, quando eu reouvi esse disco para fazer esse vídeo aqui, cara, eu fiquei pensando, imagina ouvir essas partes com uma orquestra, né? O Iron Maiden tocando com uma orquestra. Seria um negócio sensacional. E em seguida dessas partes que eu tô falando, vem a interpretação por parte do Bruce Dickinson, que carrega uma narrativa típica de quem tá falando a respeito de uma epopeia e que mantém um elo, inclusive, com aquilo que a banda apresentou em algumas faixas do Powerslave. Essa conexão entre a faixa Seventh Son of a Seventh Son, ela guarda uma conexão muito próxima, por exemplo, com o formato de arranjo que a banda usou aqui no Powerslave, naquela canção também épica, que é The Rime of Ancient Mariner. Inclusive, se você prestar atenção, ambas têm um mesmo interlúdio meio soturno, que é conduzido pelo baixo do Steve Harris. E aqui, no caso da faixa da Seventh Son of a Seventh Son, tem um coral com uma vibe de faraós antigos, sabe aquela coisa toda? Presta atenção. E essa música, ela tem um refrão falsamente simples, acompanhado inclusive daqueles né? Que é um negócio absolutamente inesquecível e que foi premeditadamente composto para fazer com que essa música fosse cantada em uníssono pelas plateias. Você não tem a sombra de dúvida disso. E as soluções rítmicas encontradas pelo Nico McBrain para essa música, cara, para preencher e para conduzir exatamente as complexidades que tem no arranjo dela, essas soluções que ele encontrou são brilhantes, cara. E aí, depois dessas duas músicas, você tem o quê? Você tem a faixa de abertura, que é Moonchild. Que, inclusive, a abertura dessa música eu lembro nitidamente que levou, na época, os fãs mais radicais quase ao desespero inicialmente. Por quê, cara? Justamente pelo uso daquelas guitarras sintetizadores, que eram processadas junto com os teclados, que já tinham sido mostradas aonde? Aqui, ó, no Somewhere in Time, né? Então os fãs ficaram meio preocupadíssimos com isso, e porque essa introdução com as guitarras sintetizadores, ela vem exatamente depois da primeira parte da música, porque o álbum começa na introdução dessa música com a voz do Bruce e um violão apenas, e aí vem essas guitarras sintetizadores, os fãs já ficaram apavorados, até que depois entra a canção com uma vibe completamente diferente. Porque tudo isso, de uma certa forma, foi depois atenuado pelo fato de que na sequência dessas guitarras sintetizadores surgem as estrofes e o ótimo refrão dessa música, né? E essa música, pode reparar, cara, que depois dessa parte introdutória, a canção inteira, ela tem uma vibe, uma pegada completamente Aces High, meio Number of the Beast. E aí os fãs ficaram mais aliviados, vamos dizer assim, né? E logo de cara nessa música deu para sacar que cada um dos guitarristas, o Dave Murray e o Adrian Smith,
cada um deles teve um papel distinto ao longo do disco, no que se refere, o que eu tô falando, aos solos. Porque o Adrian, ele, já nessa música, ele mostrou umas ideias de solo mais lúgubres, vamos dizer assim, enquanto que o Dave tinha uma abordagem mais exuberante, cara. Como se os dois fizessem uma espécie de jogo entre luz e sombras, tá? E isso é uma coisa que permeia o disco inteiro. E é exatamente essa coisa de luz e sombras que eu conto em várias histórias lá no meu clube de membros VIP, tá? Você sabe muito bem, é um local que tem um monte de material inédito e exclusivo só para quem é sócio. Tem séries novas, tem Aposto Que Você Não Sabe exclusiva, tem discos que envelheceram bem, exclusivos lá pro clube, você não vai encontrar em lugar nenhum. Tem descontos dos nossos parceiros, você pode assistir a shows de graça e frequentar bastidores. Basta que você clique aqui embaixo na descrição do vídeo em Seja Membro, para você, inclusive, escolher seu plano e aí se divertir e se informar. E aí depois de Moonchild vem Infinity Dreams, que para mim ainda soa muito estranha nos dias atuais, principalmente pela diferença gritante de andamento que existe na introdução, que é muito delicada, né? Uma introdução instrumental, em relação às estrofes, já que não há, nessa música ela não tem um refrão definido, né? E obviamente que essas variações de andamento foram feitas propositalmente, embora para mim ainda soam muito estranhas. E quando esse andamento ele muda ali no meio, que surge uma sequência instrumental de licks e riffs muito, muito boa, uma sequência muito boa. E aí sim, essa mudança brusca, ela foi feita de um modo mais certeiro e mais coerente, na minha opinião, né? Ainda mais porque antecede muito bem aquela parte que o Bruce começa a cantar Save Me, né? E que antecede os ótimos solos que tanto o Adrian quanto o Dave Murray apresentam nessa música, para então terminar a canção naquelas estrofes mais cadenciadas, né? É uma canção ainda que me gera um certo estranhamento, embora eu goste. E aí, evidentemente que reconectando com a estratégia de lançar uma canção um pouco mais curta e poderosa, que funcionasse como um ótimo single, obviamente que a escolha desse disco recaiu sobre uma das músicas mais criminosamente criticadas da discografia do Iron Maiden, que é Can I Play With Madness, que inclusive é uma das minhas músicas favoritas na discografia da banda. E obviamente, na minha percepção, é uma canção que ela poderia perfeitamente ter sido colocada no álbum de estreia da carreira solo do Bruce Dickinson, que é o Tattooed Millionaire. Essa canção poderia perfeitamente ter sido incluída nesse disco, cara. E essa canção é uma junção perfeita entre metal, hard rock e um lado pop do Iron Maiden, que sempre teve, né? Os fãs mais radicais falam que não, mas sempre teve, cara. E o refrão dessa música é espetacular e a banda, você percebe nitidamente que eles se divertiram muito gravando essa música. E aí, na sequência, vem The Evil That Men Do, que ainda hoje é uma canção que soa para mim de uma maneira portentosa. Ainda mais porque é um dos melhores exemplos daquela cavalgada clássica que o Iron Maiden sempre fez. Tudo nessa canção soa hoje para mim de um modo mais exuberante. Os licks são espetaculares, os licks de guitarra são espetaculares. A interpretação que é meio sarcástica e meio raivosa do Bruce Dickinson também é sensacional. Fora o refrão que é inesquecível. Depois tem The Prophecy, que logo na introdução é uma música que dá muita bandeira do quanto tanto o Steve Harris quanto o Dave Murray, eles gostam do Genesis, daquela fase do Peter Gabriel, tá? Você percebe isso na introdução, que inclusive antecede também a outra cavalgada, vamos dizer assim, só que é uma cavalgada um pouquinho mais lenta em termos de andamento, né? E é também uma canção que é injustamente pouco valorizada por parte dos fãs.
A condução, por exemplo, do Nico McBrain nessa música tem uns detalhes de chimbal e bumbo que são muito bem sacados, tá? Então, e mesmo quando o andamento da música que precede os solos muda do nada, de uma hora para outra, há uma certa coerência, inclusive na colocação dessa mudança e na volta que acontece antes do final, que antecede as estrofes finais cantadas pelo Bruce Dickinson. E o final instrumental, que remete à introdução, com os violões, assim, é Gênesis puro da fase do Peter Gabriel. E aí então surge a última faixa do álbum, né? Only the Good Die Young, que ainda é uma canção também muito negligenciada por parte até mesmo dos fãs do Iron Maiden, cara. Mesmo que essa música ela não apresente algum tipo de destaque, vamos dizer assim, é daquelas canções que realçam assim todas as características que a banda sempre apresentou, juntamente com um refrão muito bom, uns solos, como é que eu vou dizer, uns solos faiscantes, vamos dizer assim, tanto do Adrian Smith quanto do Dave Murray, e também apresenta uma característica que eu acho maravilhosa. Tem um trecho ali no meio, um trecho cavalgado, com o baixo do Steve Harris, usando as cordas mais agudas, cara. Inclusive esse trecho foi realçado na mixagem, e esse trecho ele funciona como se fosse um respiro dentro da canção, que antecede as estrofes e os refrãos finais da música, e a canção termina com umas guitarras, não tem outro termo para falar, cara, umas guitarras faiscantes, uma bateria esporrenta, aquela coisa toda, e aí vem a pegadinha, que é o final real da música, que termina com a voz do Bruce Dickinson e um violão, remetendo ao início. Enfim, meu amigo e minha amiga, esse foi um disco que para mim envelheceu muito bem. E você sabe, mais do que ninguém, cara, que como movimento musical, o heavy metal ele nunca foi afeito a grandes ousadias sonoras. E o Iron Maiden, de uma certa forma, ele pagou por isso, junto ao seu público, que sempre teve um viés muito mais conservador em termos musicais. É um público preponderante. Por isso, reouvindo esse disco 35 anos depois do lançamento, para mim foi uma experiência muito mais do que revigorante, sabe? Você ouvir o álbum e na hora que você está lendo as letras, surge um turbilhão de imagens na tua cabeça. Esse álbum, ele reafirmou uma opinião que eu sempre tive, que esse disco é aquele em que o aspecto de rock progressivo se tornou mais evidente, e a partir dele, nos álbuns seguintes do Iron Maiden, essa faceta de misturar o metal com rock progressivo veio com tudo. E na verdade, assim, já tinha surgido esse tipo de coisa antes, né? No Somewhere in Time, né? Com as guitarras sintetizadores, aquela coisa, aquela polêmica toda que deu, mas isso aí é uma outra história que eu vou contar num outro vídeo. Então, meu amigo e minha amiga, aqui nos comentários, deixa aqui a sua opinião a respeito do Somewhere in Time, a sensação que você tem ouvindo hoje esse disco e como esse álbum impactou o teu gosto musical, tá legal? Não esquece também de clicar aqui embaixo na descrição do vídeo para você se tornar sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP, e também não esqueça também, né, de fazer a sua inscrição aqui no canal, tá bom? A gente se vê muito em breve aí. Um abraço, saúde e claro, né, ótimo 2023 para todo mundo, para todos nós.